Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje, com muita alegria, nós vamos falar sobre mais um dogma mariano, que é o dogma da Imaculada Conceição. Bom, pessoal, a gente já falou sobre a maternidade divina, a gente já falou sobre a virgindade perpétua e hoje nós vamos falar sobre a Imaculada Conceição. Mas o que é esse dogma da Imaculada Conceição? Esse dogma nada mais é do que a preservação de Maria de todo pecado, inclusive do pecado original. O pecado original é aquele pecado que nós herdamos de nossos pais, né, que veio lá de Adão e Eva. Não tem nada a ver com a sexualidade, já falei isso aqui várias vezes, vou falar inúmeras vezes, até que todo mundo entenda e aprenda. O pecado original, ele é o pecado da desobediência, né? A desobediência que Adão e Eva cometeu lá em Gênesis, né? Então esse é o pecado original. E Maria foi preservada de todos os pecados, inclusive desse. Então, quando a gente fala da Imaculada Conceição, a gente fala de Maria Santíssima, sempre Virgem, toda preservada de qualquer mancha de pecado. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, discutir, né, um pouco mais sobre isso. Primeiro, quero elo para vocês a definição dogmática, né? Esse dogma, ele foi proclamado pelo Papa Pio IX, e eu vou ler para vocês a definição dogmática. Para a honra da Santa e Indivisível Trindade, para adorno e ornamento da Virgem Dei para a exaltação da fé católica e incremento da religião cristã com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e nossa, declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio do Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original, é revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Então, essa definição dogmática, Papa Pio IX vem nos falar nada mais, nada menos que nós temos que crer. Por quê? O dogma é um decreto. Ele não é inventado pela igreja, ele é nos dado por Deus e a igreja promulga, né? A igreja visualiza isso, né? E promulga decreto. Então, Papa Pio IX vem falar sobre essa crença firme que nós temos que ter na Imaculada Concepção de Maria, né? E o mais importante, né, de tudo que se fala nessa definição é aqui. Por singular graça e privilégio de Deus, então ela não conseguiu ser imaculada por graça própria, por si mesma. Ela foi imaculada por graça de Deus. É um presente de Deus a Nossa Senhora. E em vista dos méritos de Jesus Cristo. Por que ela conseguiu e eu não? Por exemplo, gente, não estou me comparando a Maria, por Deus, jamais. Mas só para ficar lúdico aqui para vocês e mais didático, por que Maria conseguiu e nós não? E eu não e você não? Porque Maria iria conceber o Filho do Altíssimo. Então, por esse motivo, ela foi preservada, né? E isso é muito bonito, muito bonito. Lá em Lucas, você pode pegar a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, vai falar assim: entrando onde ela estava, o anjo, né? Disse-lhe: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria é cheia da graça do Espírito Santo. Ela é cheia da graça de Deus. Não há outra pessoa que recebeu tamanha
saudação, porque ela era diferente. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o parágrafo 503 do nosso catecismo, que ele vai falar assim, e como que os dogmas eles estão todos interligados, né? Olha para você ver, aqui no parágrafo 503 começa falando sobre a virgindade de Maria, que é o dogma que a gente falou da última vez, né? A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus, a encarnação. Jesus tem um só pai, Deus. São José é pai adotivo de Jesus, nós sabemos disso, né? Jesus tem um só pai, que é Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do pai. Então ele se fez homem, mas por se fazer homem, ele nunca ficou distante de Deus. Por quê? Por natureza, filho de Deus Pai segundo a divindade. Então, ele é divino porque é filho de Deus. Por natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade. Então, ele é humano porque é filho de Maria. E ele veio por meio dela, né? E para ser divino e humano, ele não poderia vir de uma pessoa que tem pecado, gente. Ele não poderia vir de uma pessoa que tem pecado. Porque nós fomos batizados, fomos lavados do pecado original, nós não carregamos essa culpa, mas a gente ainda tem a concupiscência em nós, intrínseca no nosso ser humano. O que é isso? A tendência ao erro, a tendência ao pecado. Entendeu? E Maria não tinha, Maria era pura, Maria sempre virgem, Maria perfeita, né? Nesse sentido. Então, quando a gente fala da Imaculada Conceição, a gente tem que entender que ela foi preservada de tudo isso, preservada de todo o mal. É como se Deus tivesse colocado ela em volta de uma redoma, entendeu? Porque ela foi preservada de verdade para poder gerar Jesus, o Filho de Deus. Como que Deus iria gerar um filho de uma mulher pecadora? Entendeu? Como que esse filho, entenda no sentido que eu quero dizer o seguinte, eu sou filha de Deus. A minha mãe tem os pecados dela. Você é filho de Deus. Sua mãe tem os pecados, né, dela. Eu tenho os meus pecados, se Deus quiser, serei agraciada com filhos, e os meus filhos também serão filhos de Deus. Mas é diferente, porque Jesus é filho do Deus Altíssimo, que salvou a humanidade. Jesus deu a vida por nós. Eu não dei a vida pela humanidade. Você não deu a vida pela humanidade. Nós todos somos filhos de Deus. Mas tem uma diferença, a gente sabe disso, né? Então, Maria, ela foi preservada de todo esse pecado, porque ela gerou a pessoa que redimiu a humanidade. Então não pode ser uma mulher qualquer. Não poderia ser uma mulher qualquer, né? E Deus já vinha preparando Maria desde o ventre da mãe dela para isso. Quando a gente observa também em Gênesis, que eu quero chamar a atenção de vocês, já podem abrir a Bíblia de vocês novamente, Gênesis, no capítulo 3, que vai falar assim, lá no versículo 15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mulher de que fala Gênesis é Maria. E a gente conclui isso lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, quando fala da mulher, né? Se você quiser abrir sua Bíblia também lá, né? A gente conclui isso, que é Maria. Maria é a nova Eva, né? Maria é a nova Eva. Maria é a mãe da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, o projeto era que Eva fosse a mãe da humanidade, né? Mas como Eva era livre, né? Ela tinha o livre-arbítrio, o mesmo livre-arbítrio que nós temos nos dias de hoje, Eva escolheu, né? E ela escolheu o mal. E
E ela acabou sucumbindo, né? E Maria, sendo a nova Eva, porque quando Maria, igual eu disse, Maria foi criada, né? Toda limpa, sem mácula, né? Maria sendo a nova Eva, sendo a mãe da humanidade, ela é essa mulher onde fala, porém, entre ti e a mulher, entre hostilidade, né? Entre tua linhagem e a linhagem dela. Então, Maria, ela nessa maternidade divina, mais uma vez falando, tanto que os dogmas estão todos interligados, nessa maternidade divina de Maria, todos nós somos filhos dela, né? E aí, Santo Agostinho, que foi um doutor da igreja, né? A gente sempre tem que pensar também na patrística, né? O que os nossos primeiros padres falavam, olha, nos primeiros séculos, né? E eu quero ler para vocês o que Santo Agostinho falava sobre esse dogma, né? Quero que vocês entendam que o dogma, ele foi proclamado dogma depois dessa fala de Santo Agostinho, tá? Mas para vocês entenderem mais uma vez aquilo que eu já falei aqui hoje, né? Os dogmas, eles não são inventados pela igreja, eles já existem, a igreja só promulga. Então era uma coisa que já havia, olha para você ver, no tempo de Santo Agostinho ele já tinha visto, ele falou assim, isso aqui é o que é, entendeu? A igreja depois de um tempo só promulgou como dogma. Mas Santo Agostinho, na visão dele, né, na visão dele da época, ele já tinha sacado a ideia, vamos falar assim, né? E ele diz assim, os santos varões e as santas mulheres do Antigo Testamento não foram isentos de pecado, exceto a Santa Virgem Maria, sobre a qual, devido à honra ao Senhor, não quero discutir, eis porque sabemos que lhe foi concedido um grau mais elevado de graça, para vencer totalmente o pecado, pois mereceu conceber e dar à luz aquele a respeito do qual não consta que tivesse pecado. Então, quando Santo Agostinho fala isso, ele está falando exatamente tudo que eu vim falando até agora. Que Maria recebeu a graça do nosso Deus de ser preservada de todo pecado. Isso é uma graça, gente, isso é presente. Você imagina você viver uma vida sem ficar falando dos outros, sem ficar pensando coisas erradas, sem ter essa tendência ao erro, essa tendência ao pecado, sem levar o outro a pecar. Imagina, viver uma vida dessa. Então Maria recebeu essa graça, esse dom, esse presente de Deus e ficou preservada disso, presente de Deus, mas por obra e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela só conseguiu essa graça porque ela iria dar à luz a Jesus. Jesus que é o nosso único Salvador. Porque caso contrário, se ela não tivesse dado à luz a Jesus, ela não ia receber essa graça. Entende? O tanto que Maria é cristocêntrica, tanto que a vida dela aponta para a vida de Cristo, ela não retém nada para ela. Ela distribui toda a sua graça, né, pelos méritos do seu filho. E por fim, né, quero ler para vocês, para dar uma sintetizada, né, quero ler para vocês o que está falando aqui, ó. Parágrafo 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela tivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Então, mais uma vez, sintetizo tudo aquilo que eu venho falando com vocês aqui, né? E, gente, Maria é modelo. Por que Maria é modelo? Lá em Efésios, vou pedir para que você
abra, né, a sua Bíblia, Efésios, no capítulo 1 mesmo, vai falar assim pra gente, ó, versículo 4. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então todos nós já fomos escolhidos por Deus, né? Antes de tudo, Deus já pensou em nós, em cada um de nós, e já pensou em todos os outros que virão, né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Todos nós somos chamados a ser santos. Todos nós. Todos nós temos esse chamado à santidade. E Maria é modelo por causa disso. Porque ela já nasceu assim, santa, né? E ela só viveu nessa terra aquilo que nós somos chamados a viver, né? Por isso que ela é modelo. E para finalizar, quero deixar com vocês uma fala de Santo Irineu de Leão, que ele fala, né? Parafraseando, claro, a primeira mulher participou da queda, que foi Eva. E a nova mulher participou da nossa salvação, que é Maria. Então, que Maria Santíssima possa interceder por você que está me assistindo, possa interceder pela sua família, por tudo aquilo todos os desejos, tudo aquilo que você tem no teu coração. Agradeço muito por você estar aqui comigo mais nesse dia e a gente se vê no próximo programa do Porquê Católico.